Bem, gente, a gente tem mais uma professora aqui com a gente, né? A Viviane, ela foi a segunda aluna a apresentar, né? Lá a gente fala defender, apesar que antigamente a gente usava defender só para o doutorado, mas ela defendeu a monografia dela, foi a segunda aluna a defender a monografia dela na UILS. Ela é uma pessoa simples, mas brilhante. E por quê? Porque ela é uma pesquisadora. Ela tem esse viés. Então, assim, ela foi minha orientada e eu jamais precisei falar para ela, olha, você precisa fazer isso. Não, ela vinha para mim e dizia, professora, eu vou fazer isso, tá bom? Então, assim, ela publicou artigos em anais, artigos em revistas, escrevemos um livro, tá? E esses louros são dela. Inclusive, duas orientações de iniciação científica, uma foi de iniciação tecnológica, do Cadu, que os colegas conhecem, o Carlos Alberto, né? Carlos Eduardo, perdão, e da Tainara, né? O Cadu ele ganhou uma bolsa CNPq de iniciação tecnológica, e a Tainara ela fez iniciação científica voluntária na UIS. Então, a Viviane orientou-os, né? Eu era a segunda orientadora, porque tinha que ter uma pessoa da instituição, né? E eles foram muito bem, e acabamos publicando esse livro, que foi o tema do mestrado da Vivi. Vivi, fala um pouquinho aí da tua trajetória, né? E o que você tem a falar sobre a sua época na UESO, que é diferente da época atual? Boa noite, professora. Tudo bom? Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, tá? Muito obrigada mesmo. Boa noite, professores. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, eu entrei no mestrado na UESO, Ciência e Tecnologia Ambiental, em 2015, e lá cumpri todas as disciplinas obrigatórias e as eletivas. Entre as obrigatórias, tinha 2 seminários de qualificação, né? O seminário de qualificação 1, não sei se ainda tem, mas não necessariamente era uma disciplina, era mais uma orientação, que era orientada realmente pelo professor orientador. E nessa orientação se conversava, né, com o aluno sobre a metodologia científica, metodologia de pesquisa, métodos de escrita de texto científico, né? E até para o aluno poder desenvolver essas práticas, né? Poder conhecer e desenvolver essas práticas. Essa disciplina realmente foi muito importante. Depois partimos para o seminário de qualificação 2, e aí já foi realmente a qualificação. E aí, nesse seminário 2, eu me lembro que não era obrigatório o uso do slide, né, do PowerPoint, não sei se ainda é, mas eu lembro que eu dei à banca o texto com as ideias, né, do trabalho que estava em desenvolvimento, para que a banca acompanhasse, né, o meu raciocínio, né, o que a gente estava propondo para a pesquisa. E também, e aí eu falei, né, no seminário 2, eu comentei, desenvolver tudo aquilo que estava, o roteiro que eu tinha entregado aos professores da minha banca, que naquela época foram os professores a professora Ida Carolina, e o professor Carlos Vitor. Inclusive, eles também estiveram na minha defesa de dissertação, né? Foram os mesmos professores. Isso também foi muito bom, né? Muito bom quando a gente tem a mesma banca, nem sempre a gente tem essa oportunidade, né? De ter a mesma banca da qualificação para a banca de defesa. É bom porque ele acompanha, né? O seu trabalho do começo, vamos colocar assim, até o final. E, em particular, a professora Ida, ela também participou da minha seleção, do meu processo de seleção para a entrada no mestrado. Então, ela também me acompanhou desde o início da seleção, no meio, vamos colocar assim, até o final, que foi a defesa.
né? E com relação ao trabalho, né, eu desenvolvi com a professora Rosana, e graças a Deus, para mim, uma excelente orientadora, uma grande, grande amiga, tive uma grande sorte de conhecê-la, né, que me ajudou muito como ser humano, como profissional. Eu só tenho realmente a agradecer a todas essas etapas, todo esse desenvolvimento que ela me ajudou, né? Eu tenho um grande orgulho da professora. E com relação à pesquisa, eu fiquei muito contente porque ela me deu também essa autonomia de buscar, né? De ir lá, você vai, Viane, vai buscar, né? Isso foi muito interessante. E aí eu fui, né? Eu me senti muito à vontade de trabalhar com a professora e fui para o Nordeste, né? O professor naquela ocasião, fui buscar mais dados para a nossa pesquisa, né? Depois voltei uma segunda vez ao Nordeste para poder apresentar o trabalho, né, num seminário, numa universidade, que agora, infelizmente, não me lembro o nome. Mas, assim, então fui lá para colher os dados e depois voltei para mostrar os resultados, né? Isso foi bem bacana, né? Eu não voltei para o mesmo lugar. E todo esse desenvolvimento, eu acredito ter acontecido porque houve realmente uma comunicação muito boa entre o orientador e o orientando. E isso é fundamental também, ter essa comunicação, né? O aluno, tanto o orientador quanto o aluno, mas em particular o aluno, ele se sente à vontade para desenvolver uma pesquisa, para poder perguntar, para poder errar, para poder recomeçar. Isso realmente é muito importante, né? A professora deu essa abertura e dá essa abertura aos seus alunos. E uma coisa também que eu, agora estando, né, no doutorado, que eu percebi acredito que desde o mestrado, é que a pesquisa ela precisa ser desenvolvida, principalmente, não vou falar principalmente, mas do mestrado e doutorado. Ela precisa ser desenvolvida desde o começo. Porque tem alunos, e talvez até orientadores, que deixam para desenvolver a pesquisa após o término das disciplinas. Agora, pensando na questão de mestrado, é bem complicado, porque, vamos supor, o aluno, né, leva talvez um ano, sei lá, 6 meses, 7 meses, fazendo a disciplina, e depois corre para escrever, né? E aí tem que fazer o seminário de qualificação 1, tem que mostrar alguma coisa, e aí não tem nada para mostrar, e aí corre para poder fazer o seminário de qualificação 2, né? E depois a sua defesa. E aí, aquela pesquisa que tem um bom tema, né? Que tem talvez bons dados, que poderia ter um bom desenvolvimento, que poderia ser bem consolidada, como vocês falaram, acaba se perdendo, né? Acaba sendo demonstrado, infelizmente, apresentado qualquer tipo de resultado só para ter realmente no caso, o certificado, né, o diploma de mestre, de doutor. Então, é importante que o aluno ele tenha essa percepção, né, que desde o começo, a pesquisa precisa ser desenvolvida desde o começo. Claro que no começo, um pouquinho mais lentamente, né, tem gente que vai, né, geralmente a gente vai mais lentamente no começo, mas ela precisa continuar. Ela precisa ser desenvolvida todos os dias, conversada todos os dias, né, porque o desenvolvimento mental, o que você vai fazer, ele não é fácil, não é uma coisa fácil, passa por muitas etapas. E quando você chega numa certa etapa, né, que você tem que apresentar, tem que ter resultados e você não consegue, né, aí você tem que voltar no começo e ver se realmente fez alguma coisa errada, ver se realmente aquilo que você está fazendo, agora falando questão de tese, por exemplo, tem solução. Então, por isso que ela precisa ser realmente desenvolvida e trabalhada desde o começo em comum acordo, né, entre o orientando e o orientador. E o que eu, às vezes, percebo é que nós, alunos, a gente erra nesse quesito, né? Porque a gente deixa para desenvolver a pesquisa lá no meio do trabalho, lá no meio do mestrado, lá no meio do doutorado. Aí, mais uma vez, falando, e às vezes perde o tema, a pesquisa que poderia estar mais robusta, consolidada, mais bem feita, acaba não sendo feita, ou até mesmo desiste, desanima, né? E aquela vaga que o aluno tanto lutou para conquistar,
ele acaba deixando a vaga de lado. Então, assim, e é triste, né, para a universidade, principalmente a universidade pública, né, porque está tirando, às vezes, uma vaga de alguém né, que precisa, quer muito, queria muito estar no lugar dele. Né? Então, assim, esse é a minha experiência que eu tive de mestrado na UES, eu gostei bastante, né, me deu uma boa percepção de tudo, de pesquisa. Eu sou apaixonada por pesquisa científica, por esse, por esse universo, por esse mundo aí acadêmico. Eu gosto muito, tenho um grande prazer de estar inserida nele. Eu sou realmente uma eterna apaixonada por esse mundo. E como o professor Fred falou, não, perdão, foi o professor Giancarlo, se não me engano, a pesquisa a gente começa, né, mas a gente nunca termina, a gente está sempre pesquisando, a gente está sempre estudando, né? Então, é o que eu pretendo, né? Sempre estar estudando, sempre estar desenvolvendo pesquisa, sempre estar aprendendo. Eu acho que é esse que é todo o sentido da pesquisa científica.